Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audiolab. Hoje estamos aqui na SET Expo 2016, aquela feira de broadcasting, de transmissão de live, aquela feira que tem as câmeras fotográficas, filmadoras. Nós vamos encontrar aqui um pouco de consoles de áudio, consoles de vídeo, iluminação, ou seja, tudo aquilo que a gente sempre sonha em ter no nosso home studio, em termos de transmissão, em termos de equipamentos de ponta. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Tive a oportunidade de ir hoje, dia 30 de agosto, na feira SET Expo 2016. Essa feira é dedicada ao mercado de broadcasting, ao mercado de rádio, mercado de transmissões ao vivo. E é nessas feiras que você percebe as tendências da tecnologia para o mercado justamente voltado para filmagens, podemos até dizer YouTube, podemos até dizer produção independente. Então, nessas feiras você consegue enxergar qual é a extensão deste mercado. Essa feira está começando hoje, dia 30, e vai até o dia 1º. Então, quem estiver aqui em São Paulo, está acontecendo aqui no Expo Center Norte, no pavilhão vermelho. Ela é gratuita e é só você fazer seu credenciamento na internet e para agilizar o processo. Você vai encontrar as principais marcas do mercado e você vai encontrar tudo que é de alta tecnologia nesta área. Estamos aqui com o Alexandre Algrante, que eu tive a oportunidade de conhecer e ter participado até de um workshop sobre microfones. Ele é da Audiotécnica. Vou deixar ele se apresentar. Alexandre. Boa noite, ouvintes do canal Cine Audiolab. Meu nome é Alexandre Algrante, eu sou diretor de vendas e marketing para a Audiotécnica no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar daquele workshop que você fez e você estava com um lapela de última geração. Aquele lapela é sensacional, qualidade dele. Qual é o modelo daquele lapela? Bom, esse está aqui. A gente estava falando do sistema sem fio, o System 10 Pro. Esse é um lançamento da Audiotécnica para sistemas de microfone sem fio que utilizam a faixa de 2.4 GHz. Né? A gente sabe que está tendo uma mudança hoje na utilização do espectro de RF. Infelizmente, aquele banquete de graça acabou. Não era nem um almoço, era um banquete de graça. Né? Hoje, infelizmente, a gente não tem mais disponível aquela grande quantidade de espectro de RF contíguo que permitia a gente trabalhar com microfones analógicos, né? E ter dezenas de canais sem ter que se preocupar de estar sofrendo interferência de uma emissora de televisão ou outro dispositivo operando em UHF. Né? Então, infelizmente, esse grande banquete de graça acabou. E pensando nisso, a Audiotécnica desenvolveu um sistema que opera na faixa de 2.4 GB e que permite você trabalhar até com 10 sistemas sem fio simultaneamente, sem sofrer interferência de TV, tanto analógica como digital. Né? Que é esse cara que está aqui, a gente está vendo o receptor dele. Esse é o System 10 Pro, que inclusive para o mercado de templos, né, religiosos, é uma excelente alternativa. E eu vou explicar por quê. É que não dá para abrir aqui, mas se a gente olhar aqui, esse módulo de recepção, eu posso destacar essa caixinha preta que tem as duas antenas e com um cabo categoria 5, um cabo de rede convencional, eu posso levar esse cara até 100 metros de distância da onde está instalado ele no rack. Então eu fico imaginando um púlpito, um altar. Então eu tenho a sala técnica do templo religioso, a sala técnica com todos os equipamentos, e eu levo então o receptor para junto do altar, usando um cabo categoria 5. E isso me faz economizar bastante no que eu chamo do encanamento de RF, que são os cabos de baixa perda, splitter, antena, booster, essas coisas todas, esse encanamento todo, essa infraestrutura toda de RF que você precisa ter, principalmente quando você tem um templo mais grande, né, com distâncias maiores, a gente resolve esse problema, essa questão, justamente dessa forma. A gente destaca o receptor e com cabo categoria 5 de até 100 metros, a gente leva próximo, então,
da pessoa que está conduzindo a cerimônia, então, né? Naquele dia eu vi você com lapela, mas ele funciona também com microfone de mão? Sim, a gente tem... Boa pergunta. A gente tem 4 configurações de transmissor. A gente tem um transmissor lapela, a gente tem um transmissor de mão e a gente tem outros 2 transmissores muito bacanas. A gente tem um transmissor que é uma base para microfone pescoço de ganso. Então eu coloco meu microfone pescoço de ganso, qualquer um, nele. E essa base alimenta o microfone com Phantom Power e também transmite sem fio. E a gente tem uma outra configuração de transmissor, que é o microfone de superfície. É um microfone boundary que você coloca geralmente numa superfície, né? Então são 4 configurações de transmissor. Eu queria só fazer uma pergunta para o público do YouTube, que é produtor independente, né? E que precisa, às vezes, de um microfone para fazer externa, geralmente um shotgun. O que você fala dos shotguns da Audio-Técnica? Em produção, com certeza, a gente tem no Brasil cada vez mais produtoras de vídeo utilizando os produtos, até porque eles comparam o preço dos nossos shotguns com os da concorrência e a relação custo-benefício é muito boa. É muito boa. E como a gente está testando aqui, você ter, né, um camcorder e trabalhar com um shotgun externo, você tem um resultado muito melhor do que se você usar o microfone ou os microfones que estão embutidos no seu camcorder, né? Então essa é uma tendência. Na verdade, a tecnologia de vídeo hoje, você tem uma qualidade de vídeo abismal, né? Infelizmente, com os microfones que vêm nas câmeras, você não consegue ter o mesmo resultado abismal que você tem na imagem. Então, realmente, é indicado você trabalhar com um shotgun como esse, por exemplo, que vai te dar um resultado muito melhor. Até porque você tem uma rejeição, né, aos ruídos ambientes, né, pela própria tecnologia do shotgun, né, o tubo de interferência vai te fazer ter um resultado de áudio muito melhor, né? Na verdade, você vai estar cumprindo o primeiro mandamento do áudio, que é maximizarás a sua relação sinal-ruído, né? O que eu teria que ter no mínimo em termos de setup? Qual é o setup mínimo de um pequeno produtor em termos de tipo de microfone? Tá? Preciso ter um condensador de diafragma largo, preciso ter um cardioide dinâmico. Qual é o setup mínimo hoje? Olha, se eu tivesse que ir embora do planeta, além de levar a discografia toda do Jimi Hendrix, que eu gosto muito, eu levaria um microfone condensador cardioide de diafragma grande. Porque o microfone condensador cardioide de diafragma grande é o microfone mais universal que tem. Com o microfone condensador cardioide de diafragma grande, você faz tudo o que você precisa. Você pode gravar vocal, você pode gravar instrumentos percussivos, você pode gravar os microfones mais exóticos que tenham, que geram aqueles transientes que às vezes nem o tímpano consegue acompanhar. Desculpa, estou exagerando. Então, para quem está trabalhando com gravação em casa, realmente o condensador cardioide de diafragma grande é o sine qua non. Se você puder estender um pouco o conceito e ter um condensador de diafragma grande multipadrão, melhor ainda. Porque aí você vai ter um microfone que você pode trabalhar no modo cardioide, no modo omni e no modo figura de 8. Então, um microfone multipadrão, ele te dá mais liberdade criativa, ok? Então, do ponto de vista da necessidade, seria o condensador cardioide de diafragma grande. Se a gente tem um pouquinho mais de recurso, vamos para um microfone multipadrão, de pelo menos 3 padrões. Existem microfones no mercado com 5 padrões, com 8 padrões, aquela coisa toda, ok? Logicamente precisa ter cabo de boa qualidade, tá bom? Que é outra coisa muito importante, né? E ter uma interface de boa lavra também, né? Uma interface de áudio com pelo menos uns 4 canais de entrada, né? Isso é o básico. Isso é onde vale a pena você gastar o seu dinheiro, no hardware.
No software, você tem tanta coisa boa hoje que, mesmo você baixando um software grátis, eu não vou falar nomes aqui, mas mesmo os softwares grátis, os sharewares que você tem, ou os de, como chamam, de abertos, né, que você pode até customizar ele, open source, né, você já tem um resultado muito bom, né? E se puder também comprar um HD externo, é uma boa, né? A gente não depender só do HD da máquina que a gente tem. Então eu investiria no microfone, num cabo bom e numa interface boa. Dependendo da minha necessidade, se eu vou fazer um programa de rádio, por exemplo, que nem você falou, um programa de rádio das igrejas, um software shareware está mais que bom. Inclusive a Audio-Técnica, ela empacota nos tocadiscos que ela fabrica, os tocadiscos que tem a saída USB, eles costumam, a Audio-Técnica ela empacota o Audacity, que é um programa muito bom, funciona muito legal. Além da parte de filmagens, você vai encontrar também as consoles digitais de áudio, o sonho de consumo de muita gente, de muito estúdio, né? Todo esse mercado de áudio também faz parte, né, da produção de vídeo. Aliás, o pessoal fala, né, que produção de vídeo é 50% de imagem, 50% de áudio. Vi também as unidades móveis, ou seja, a feira está bem completinha. Vale a pena vir para cá. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, deixando um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, galera!